Algumas pessoas vão me crucificar, mas eu não acredito em pentest automatizado. Existe uma controvérsia bastante grande entre pentest, teste de intrusão e o bendito pentest automatizado. Para iniciar o nosso bate-papo aqui, vamos falar um pouco de pentest e continuidade de negócio, tá? Vamos lá, Diogo. Falando sobre pentest e continuidade de negócio, explica pra gente aí qual é a importância o que é pentest, inicialmente. Como é que funciona, o que é o pentest, quais são os níveis ali de pentest que existem, qual é a diferença. Hoje existe o quê? Um que chamam de pentest automatizado, tá? Algumas pessoas vão me crucificar, mas eu não acredito em pentest automatizado, tá? Eu não acredito em pentest automatizado, isso não existe. Eu posso fazer alguns testes, mas não existe pentest. Pentest é uma outra coisa. Existem, como a gente tinha falado outra vez, existem os testes ali de segurança. Mas pentest para mim tem um outro conceito. Se eu tiver errado, você pode me corrigir, tá? Você tá mais dentro da área do que Não, eu. perfeito. Mas no meu conceito, existem ferramentas de automatização de pentest que faz isso, faz aquilo. Cara, para mim não existe, tá? Então vamos falar. O que é o pentest, inicialmente? Tá, na minha concepção, pentest é o teste que a gente realiza ali nas aplicações, né? Certo? Então, porque assim, existe uma controvérsia bastante grande entre pentest, né? Teste de intrusão e o bendito pentest automatizado. Que aí, de fato, aí a briga é grande. Isso não me compra. E assim, o pentest automatizado, na minha concepção, aí pode ser que eu seja crucificado depois também, pra mim é o Dash. E o Dash pra mim é a AppSec, né? Então, assim... Eu vou trazer para uma coisa mais próxima, Aham. tá? Que eu acho que possa ser um conceito aqui que todo mundo, grande parte da comunidade conhece, mas é o meu entendimento, me corrijam novamente, por favor, se eu estiver errado. Tudo para mim que é automatizado, ele é um scan. Eu Isso. vejo a superfície, eu Uhum. entendo que são aquelas vulnerabilidades, e eu, como cara de segurança, eu entendo qual é o impacto daquilo e sei como funciona. Exatamente. Quando eu vou chegar lá no meu computadorzinho, botar o meu capuzinho, botar aqui, ficar no escuro e começar a fazer aquilo ali e trazer aquilo como uma POC, aí pra mim é um teste de intrusão. Realmente, eu tô chegando pra você dizendo, ó, eu tenho aqui, ó, o cara faz exatamente isso aqui, ó. Uhum. E a consequência disso aqui é isso aqui. Porque assim, o pentest, assim, como a gente começou falando, né? Ele é o teste direcionado à aplicação, Uhum. né? Seja ela desktop, seja ela Android, seja ela web, enfim. E quando eu realmente vou fazer o teste, o objetivo dele. Deixa eu só corrigir Aham, um pouco da tua tá. fala, tá? Para depois o pessoal não ficar endoidando. Aham, Existem vários níveis de pentest, tá? isso, Existe tá. o pentest a nível de aplicação, que é o nosso tema aqui hoje. Existe o físico, existe ali a questão de teste de perímetro, que eu vou testar Wi-Fi, que eu vou testar outras coisas. Existe o teste de processual, que é o que a gente falou nas outras vezes, que eu trabalho o quê? Tecnologias que precisam ser testadas, Uhum. vai ao nível de firewall, vai ao nível de VLAN, vai ao nível não sei o quê, nível de rede e tal. Tem os testes processuais para entender se o processo de segurança, vamos supor, gerenciamento de acesso funciona corretamente. E o de pessoas, que é onde entra uma grande vulnerabilidade ali, né? Que é o vai phishing, vai não sei o quê. Então são técnicas diferentes, tá? É porque a gente acabou não segregando, né? Eu comecei Exato. falando não segreguei, mas porque é exatamente a questão do pentest e do teste de intrusão, né? O pentest, ele vai direcionado às aplicações, né? O teste de intrusão já é direcionado para o time de Red Team e tudo vai estar englobado Pronto aí. dentro do time, né? Porque Melhor ainda, você me corrigiu. há essa confusão, né? Porque quando às vezes a gente vai vender, fica aquela confusão. Ah, eu vou fazer o pentest, teste de intrusão, e na verdade às vezes você está vendendo o teste de intrusão e você vai fazer o pentest e não há essa explicação, né? Então Exato. realmente o teste de intrusão ele é um universo bem maior de testes do que o pentest propriamente dito, né? Exatamente. Então, beleza. Então, voltando pro pentest, a gente tem os três tipos de. Pelo menos assim, né? O que a gente
o normal, né? Os 3 tipos de pentest, né? O black, o gray e o white. E falando das diferenças deles, né? O black é o que? É o que eu não sei praticamente nada da empresa, só sei o nome da empresa e eu vou atrás de descobrir. Você só tem um alvo. Só Você tenho só o sabe alvo, a quem você vai vou atacar. atrás de descobrir, seja lá o que for. O Gray, eu tenho ali um meio do caminho, eu sei algumas coisas, eu não sei tudo, né? E o White, de fato, eu tenho uma comunicação aberta ali com a empresa, eu tenho acesso a algumas credenciais ali, eu consigo, né, algumas informações. E voltando um pouco para a polêmica, a questão desse momento, do automatizado ou não, é o que vai diferenciar muito a qualidade do pentest que você vai receber, Sim. né? Porque vamos supor, se eu pego um black box, o caixa preta, que eu não tenho nada sobre a empresa, e eu vou rodar um scan totalmente automatizado, só vou rodar as ferramentas, um Nmap da vida, um Nikito da vida, vou pegar o resultado ali e entregar para o meu cliente não vai receber nada. Então, realmente, quando a gente fala de pentest, é exatamente o cara ali que vai fazer o teste na unha. Ele vai ali tentar descobrir, vai quebrar a cabeça, ele vai realmente tentar quebrar a aplicação. É uma coisa ali mais fora da curva, né? Ele vai usar as aplicações para auxiliar o trabalho dele, não para fazer o trabalho dele, né? A ideia é mais ou menos essa. Então, realmente, existe a importância exatamente do ponto que a gente comenta de você saber o que você está fazendo. Porque às vezes a aplicação não vê, mas você durante o teste ali, você consegue ver algo que ela não está vendo. E você Uhum. consegue manipular aquilo ali, criar a sua POC e gerar valor no Em resultado do seu cima. pentest, né? Então, tem E, essa questão. e um pentest em si, quais são as etapas ali para quem quer entender de como funciona, do que é o pentest em si, como a gente acabou de dizer aqui, até diferenciou o que é o Uhum. pentest, um teste de intrusão, quais são os níveis de cada um, porque existem, como eu falei ali, a questão do processo, da tecnologia e tal. Um pentest em si, quais são as etapas dele ali? Perfeito. Quando eu comecei a estudar, eu quase fiquei doido com essa questão das fases do pentest, né? Porque eu acho que não existe um consenso das fases aí que existe no pentest. Mas se a gente fosse separar, a gente tem no mínimo 4, né? Assim, por base, assim, pelo menos 4 fases tem em todos os cenários do que o pessoal monta. Sim, Que é o quê? O reconhecimento, que sim. é exatamente você parar ali para Recon, né, entender ali. o recon, entender o cenário, ver ali o ambiente, ver as tecnologias que estão usando, o que é que o cliente tem ali de domínio e tal, seja lá o que for, né? Ver o que é que tem de versão vulnerável, você fazer de fato o reconhecimento ali, talvez até um pouco mais do, assim, claro que você não vai fugir do escopo, porque geralmente quando você fecha o pentest, seja lá para uma empresa específica, você como profissional ou você sendo membro de uma equipe, você geralmente vai fechar um escopo, né? Então, assim, você não vai fugir muito desse escopo, mas o Sim. importante é você fazer o reconhecimento, porque às vezes alguma coisa que não tá naquele escopo tá vulnerável, você vai acabar achando durante seu pentest e pode ali acabar gerando valor também, né? Mas aí a gente tem a parte do reconhecimento, né, que é uma das partes muito importantes, porque dali ele vai guiar todo o restante do seu trabalho. Dali você vai começar a segunda etapa, seria o que? A análise das vulnerabilidades em si. Você vai começar a explorar as vulnerabilidades que você encontrou no seu reconhecimento. Né? Então você vai começar a rodar as ferramentas, você vai começar a fazer os seus testes manuais ali no que você encontrou, testar, ver ali se aquela versão que está vulnerável ela pode gerar um incidente, se ela pode gerar uma POC ali para você. E beleza, testei as vulnerabilidades, eu vou, beleza, validei, ok, as vulnerabilidades existem, eu vou para minha exploração. Eu Sim. vou começar a explorar e seguindo novamente, muito importante o meu escopo, eu vou ver até onde eu posso ir, né, garantindo ali que eu não vou prejudicar o ambiente e tudo Era isso que mais. eu ia perguntar. Garantindo que eu não vou prejudicar o ambiente e tudo mais. Geralmente isso vai em contrato, nessas especificações. Eu Aham. ia falar exatamente, ia perguntar desse ponto, porque creio eu que é muito das coisas que os gestores têm medo.
Isso. Cara, eu vou trazer um pentest aqui para dentro da minha empresa, eu vou trazer da minha aplicação. O cara Esse vai derrubar cara tudo. vai derrubar tudo, eu vou ficar parado, e aí como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Então, é legal você ter falado isso, porque dá até uma luz e entender de como funciona isso, né? Uhum. De como realmente o pentest, qual a importância dele ali. Mas volta aí para o ponto que você estava falando ali da cadeia ali, do que como funciona o pentest. Não, perfeito. Mas só para complementar, o escopo, né, até para quem está ouvindo aí, ele é muito importante tanto para a empresa quanto para o profissional. Ele resguarda os dois lados, né? Então é sempre bom ter um kickoff para acertar os pontos e garantir, né, o que é que você pode fazer, porque ali vai resguardar os dois lados e realmente ali evita muita dor de cabeça no final, né? Então, voltando ali, a gente está ali na parte de exploração, né? A gente vai explorar, ver ali o que é que a gente vai conseguir encontrar. Encontrou ali, você vai criar as POCs, né? Mapear tudo para poder gerar ali o seu relatório e tudo mais. E você vai para a parte final ali, né? Se a gente for seguir esse escopo básico de pós-exploração, né? Para aí você ver ali o que mais você pode fazer, tentar ali garantir um acesso dentro do ambiente, né? Tentar ali sei, ver realmente mais ali, finalizar ali os seus encontrados, né? Vai realmente finalizar ali a sua exploração e finalizar ali o seu relatório e tudo mais ali para poder acabar a sua atividade ali e entregar o seu relatório para o cliente, né? São Mas todas as etapas aí. o escopo básico ali que a gente poderia seguir seria mais ou menos esse. Ah, legal, cara. E me fala uma coisa, qual é a importância do pentest ali para a continuidade do negócio? Cara, hoje, antigamente eu poderia até, pensando antes, eu poderia até dizer que a gente poderia relevar, hoje não. Por Tá? quê? Hoje ela é muito importante porque hoje uma vulnerabilidade ela pode falir uma empresa. A gente já viu isso várias vezes, assim, se a gente dá uma pesquisada básica ali no Google, a gente vê não um, dois casos, a gente vê vários, né? Então tem casos de empresas daqui de Fortaleza, que eu não lembro o nome, que por uma vulnerabilidade passou uma semana fora, né? E por uma semana fora, meu amigo, se a sua empresa não tem caixa para se manter, ela fecha. Cara, tem uma história interessante que você falou disso aí, que eu sou muito ruim de datas, tá? Mas eu sei que nesse ano, uma empresa de, de papel toalha da Alemanha, se eu acho que era papel toalha, não lembro se era papel toalha ou papel higiênico, muito antiga mesmo. Eu vi esse caso. Ele foi atacado por um ransomware, ficou parado, o cara Uhum. faliu, ele faliu, porque ele não conseguiu suprir a demanda da cadeia dele de venda. Porque ele ficou parado durante muito tempo, Uhum. né? Teve casos aqui também em Fortaleza de empresas onde eles passaram mais de 15 dias, cara. A sorte é que a empresa era gigantesca demais e foi um núcleo dela. Só que pra gente aqui, um núcleo para uma empresa já é uma coisa muito grande. Com Então certeza. ela parou a produção dela, parou o faturamento, lidar aquele núcleo e tal, né? E isso tem um impacto muito grande, né? Pode chegar a falir, né? Aconteceu com essa Pode empresa. chegar a falir. Isso é o que apareceu na mídia. As Uhum. outras que não aparecem, né? Eu participo de um grupo de Threat Intelligence onde a gente vê ali diariamente, no mínimo, 30 empresas mundiais ali, eles postando que o cara foi atacado por um ransomware, que a empresa parou. Exatamente. E imagina aí, a gente está vendo 30 empresas. Uhum. Dessas empresas, essas 30 que não vão para a mídia, quantas conseguem sobreviver? Exatamente. E o pior, geralmente o ransomware, o phishing, seja lá qual for o tipo de malware que infectou o ambiente, se você for atrás, era algo que poderia ter sido mitigado antes, Poderia ter sido evitado. né? Então, por isso eu acho que é de extrema importância, né, para um gestor estar ciente do que está acontecendo dentro do seu ambiente, né, de ter essa comunicação de fato da base da operação ali com a alta gestão. E como eu vendo o pentest para um CEO, para um diretor, com base nisso, na continuidade de negócio? A gente está falando aqui de Uhum, empresas que param e tudo. Como é que eu consigo vender isso? Porque o custo de um pentest hoje, eu vou falar de custos, tá? uhum, Vou tirar minha veia financeira aqui e falar de custo.
Um custo hoje do pentest, ele não é barato. Não, E qual é a importância de como eu agrego chegar de ser, o Diogo, sei que você é meu diretor aqui financeiro, você é o CEO aqui da empresa, eu tenho esse projeto que eu preciso fazer de segurança de nivelamento. Pentest ele é uma auditoria, uma auditoria voltada ali para o que está na produção, já para evitar grandes problemas. E como é que eu consigo vender isso pro cara? pô, é bastante difícil. É bastante difícil. Eu acho que acho que o comercial consegue fazer isso bem melhor do que a gente, né? A gente que é da área técnica, a gente acaba batendo muito cabeça com isso. Mas, assim, É um desafio, é né? um desafio muito grande. A gente, às vezes, a gente tenta e não consegue sozinho, né? Então, a gente briga muito para tentar mostrar, às vezes, que o ambiente está vulnerável e que a gente precisa, né, agregar valor de alguma forma. E, assim, a melhor forma é essa, é tentar mostrar que o ambiente está precisando, né? Talvez trazer a visão de outros empreendimentos ali da mesma linha que está acontecendo. Por exemplo, uma coisa que eu já trabalhei, por exemplo, vamos supor, a área financeira. Eu trabalho na área financeira, minha empresa é da área financeira e está acontecendo uma campanha de Hansel da área financeira. Talvez trazer esse universo que está acontecendo para minha gestão me ajude a fazer a minha liderança a contratar um pentest, a contratar uma ferramenta melhor, né? Então, talvez trazer indicadores do que está acontecendo no mercado, né? Fazer um próprio teste Insights ali, interno, né? insights, fazer testes internos. Então, tipo, olha, o time de segurança aqui fez um teste, a gente viu que, pô, tá cheio de buraco aqui e a gente precisa de ajuda, né? Então, acho que o quanto mais de insights aí, de insumo a gente puder levar para a gestão e dizer, ó, tô pedindo socorro, né? Para poder fazer essa ação acontecer, eu acho que isso é importante. Porque, assim, uma coisa que aí muitos podem discordar, mas eu tenho essa experiência de vida, não hoje, porque, assim, graças a Deus, hoje o meu CEO, ele desce até o operacional, ele sabe tudo o que está acontecendo, mas eu já passei por essas experiências antes, da gestão lá em cima realmente não conhecer o operacional, né? E o operacional tentar subir com a informação e não conseguir, né? Então, esse é Processos engessados, né? processos engessados. E isso é a realidade de muitas empresas hoje, né? Então, muitas vezes a gente, como parceiro, vai em muitos clientes e realmente para dar o apoio para eles conseguir subir até a gestão e conseguir melhorar o ambiente deles, né? E Sim. através desses insumos, mostrar como é que tá o ambiente, às vezes através de uma POC de alguma coisa, porque realmente você tem que mostrar alguma coisa, porque como a gente falou, se o ambiente está bem e eles não estão vendo nada, cara, não vai sair dinheiro para investimento em segurança ali de forma nenhuma. Verdade, verdade. Então você tem que conseguir mostrar alguma coisa. Ah, legal, cara. E para finalizar, só um pontinho aqui que eu queria ver contigo, na tua visão, tá? Uhum, Como especialista mais na área de cibersegurança em si. A gente está num boom gigantesco da AI, tá? uhum, E falando de pentest, existem N ferramentas que estão sendo publicadas, como o Pentest, não sei se você já ouviu falar o Pentest.ai, uhum. o White Rabbit, que também tá fazendo muito sucesso aí. Na tua visão, onde se encaixaria esses tipos de ferramenta dentro daquela cadeia ali de pentests que você falou? Ali, você descreveu ali a cadeia de pentest ali todinho, né? Onde ele se encaixaria ali, esses caras? Eu posso usar como pentest? Qual é o impacto de eu, como pentest, usar esse cara? Eu que estou entrando na área, usar esse Uhum. cara? A diferença de um para outro, usar AI ali dentro do meu processo ali de pentest. Eu vou usar uma frase que talvez não se encaixe muito bem, mas eu acho que vai se encaixar. É igual bebida, use com moderação. Não se Porque, encaixa. porque assim, o que é que acontece? Cara, a IA, ela não vai ter mais volta, né? Ela tá aí, ela só vai crescer e assim, querendo ou não, todo mundo vai usar, né? Então assim, ela não pode fazer o seu trabalho, na minha opinião, né?
ela vai lhe ajudar nos seus processos e ela pode lhe ajudar muito. Então, ali na etapa do pentest, vou fazer um reconhecimento. Ela pode automatizar algumas coisas que você vai fazer, né? Ah, na parte de exploração, da mesma forma. Ela pode ali lhe dizer quais as melhores ferramentas. Ela mesmo pode fazer algum teste específico. Na parte de pós-exploração ou na parte das vulnerabilidades. Você encontrou uma vulnerabilidade, ela pode agilizar o seu processo de entender quais são aquelas vulnerabilidades que você encontrou. Mas aí tem os riscos, né? A informação que ela pode lhe dar pode estar errada, né? O retorno que ela pode lhe dar pode não ser o verdadeiro. Sim. Então, novamente, você tem que procurar uma base para poder utilizar. Então, assim, a IA ela não pode trabalhar. É a mesma coisa. A IA chegando, você não pode trocar o conceito inicial, né? Você tem que ter a base para utilizar a IA como uma ferramenta de apoio para o seu trabalho. Aí ela vai agilizar o que você vai fazer. Ela não pode substituir você no trabalho, né? Sim. Ela segue o mesmo conceito que a gente vem trabalhando desde o começo. Então, basicamente é isso, cara. Assim, vamos usar, é bacana. Eu uso também, mas assim, muito cuidado com o que ela lhe entrega para você não entregar algo errado para sua empresa ou para um cliente, né? Que aí vai acabar ficando feio para você, né? E pode gerar um risco para o seu ambiente. É aquela questão, você tem que ter um embasamento antes de tudo, né? Você tem que ter uma Exatamente. base ali sólida, entender do que está acontecendo, saber como funciona para poder dar É. um ponto mais assertivo ali, um resultado mais assertivo, né? Aí um ponto importante, não só para pentest. Eu sei que o foco é pentest, mas aí ter cuidado para tudo, né? Porque tipo, estamos utilizando IA para SOC, né? O SOC está automatizando as respostas e as tratativas estão sendo em cima disso, né? Então, toda essa questão de onde estamos utilizando a IA, ter muito cuidado, né? Tem que ter um analista ali criticando É ali, aquela né? questão, né, cara? As pessoas estão, ao meu ver, tá? As pessoas estão usando AI e entrando na zona de conforto. E segurança é uma zona que não Não existe zona de pode, conforto. não, Não, ninguém não. pode entrar na zona de conforto ali. Exatamente. É uma coisa que o cara tem que ficar alerta. Eu falo muito de threat intelligence, né? E eu trabalho na área financeira e Uhum. vejo muitas fraudes e tal. E a gente tem que acabar pensando como tal. Uhum. Tem que saber como é que entende, até pra gente conseguir se prevenir, né? Então imagina aí, cara. Eu consigo enxergar tudo da minha superfície de ataque, do que está acontecendo, das fraudes usando o nome da minha marca e tal. Beleza, eu tô enxergando. Eu vou fazer alguma coisa com isso? Não. Tá tudo trazendo insights, eu quero só insights. Não é desse jeito. Tá automatizado, mas eu tenho que ter algumas ações, tenho que analisar, tenho que saber qual é o impacto, mostrar o que é o impacto disso, né? A Exatamente. importância. Cara, e para finalizar, me passa aí uma mensagem para a galera que está assistindo a gente, para os diretores, para os CEOs, qual é a importância do pentest ali para eles, por que investir em pentest, para a galera que está começando agora, dar um norte aí de como é o caminho até chegar esse entendimento aí de SecOps, de pentest, de cibersegurança. Beleza, vamos tentar segregar aqui um pouco. Para alta gestão, procurem entender como é que está o ambiente de vocês, né? Então, assim, realmente conversem com o operacional de vocês, tentem reduzir ali as camadas, né? Então, a gente sempre brinca que a segurança ela não pode ter um caminho, uma escada ali para chegar lá na alta direção, né? Ela tem que ter um tunelamento que ela possa chegar direto, né? Então, vamos tentar realmente ter um caminho direto de comunicação, porque isso vai facilitar, né? Vai fazer com que o processo rode melhor, né? Às vezes a gestão tá com o pensamento até alinhado com a operação, mas como não se conversa, acaba as coisas não andando, então essa comunicação ela precisa acontecer e ela é muito importante, né? Então, realmente o que eu tenho para a direção é isso, é comunicação com o time operacional de segurança, porque isso vai mudar muito, facilita muito e vai mudar muito o caminhar da empresa em relação à segurança e a questão do agora falhou, mas eu vou lembrar já já. Mas assim, tudo a gente fala que tudo começa pela liderança. Então, se a liderança dá apoio à segurança, o resto da empresa vai seguir, né? De cima para baixo, né? De cima para baixo. Então,
procurem dar apoio ao time de segurança e acho que assim, o resto vai se alinhar. Tá? Legal. Na questão do pentest, façam, assim, não tem para onde correr, façam os testes nas suas aplicações, porque é outra coisa que também não tem mais para onde correr. Né? Se a sua aplicação ela está vulnerável, é só questão de tempo. Né? Se você, infelizmente, é aquela frase que ninguém quer escutar. Se você não foi atacado ainda, você teve sorte. Ou você não sabe, né? Então, assim, façam os testes nas suas aplicações. Não queira correr o risco de ter um vazamento, porque, assim, pagar no mínimo 50 mil para um LGPD é mais caro do que você investir numa ferramenta ou no pentest, querendo ou não. Porque, assim, 50 mil é o mínimo, né? Então, Tem um problema da imagem também, né, cara? E por esse isso é o que, mais por isso pesado. que é o mínimo. Porque, assim, Perpetua aí. se você tiver que pagar para LGPD ou se você tiver uma fraude, foi só dinheiro. Mas se você tiver um vazamento, o mínimo que seja. Então, pegando um exemplo bem rápido aqui para não pegar tanto tempo, se você tem um vazamento do seu site, que é só comentários que já estão públicos, ou se você tem um vazamento dos cadastros dos seus clientes, não importa, é vazamento do mesmo jeito. Vai manchar a sua imagem do mesmo jeito. Porque o que vai sair na manchete é empresa X teve vazamento. Eles não importa o que foi, né? Verdade, verdade. Então, assim, vai ter um impacto. Então, façam testes nas suas aplicações, isso é muito importante. E assim, eu não vou contratar um pentest interno porque eu tenho o meu time. Cara, pensa um pouquinho, pode ser que seja importante contratar um pentest interno, porque às vezes o seu time já tá ali bitolado naqueles mesmos testes, pode ser que eles não estejam vendo algo. Então assim, talvez uma vez ou outra perdida, só para testar, né? Vamos fazer um teste a mais aqui, talvez valha a pena, né? Então fica essa dica aí também, né? Explorem, testem suas próprias ferramentas, né? Então, tipo, eu tenho as minhas ferramentas aqui, então tô cuidando, não tem por que eu testar. Teste, né? Faça o teste e você vai ver o que é que pode acontecer, tá? E pra galera que tá começando, iniciando, as dicas que geralmente eu dou. Conheça a área de segurança como um todo, né? Vá ali olhando todas as áreas que tem, Blue Team, Red Team, Purple Team, agora tem um arco-íris de cores, né? Mas assim, conheça todas as áreas e depois procure se especializar em uma, né? Porque assim, quando a gente tenta ser muito generalista, a gente acaba quase endoidando, né? A gente tenta ver muita coisa e realmente é muita coisa, tem muito conteúdo na E é internet. muito superficial, né? Isso, e assim, nem todo conteúdo na internet ele é interessante para você, porque tem muita coisa errada. Tem muita gente, infelizmente, vendendo conteúdo assim que não vai agregar para você, né? Então, assim, procure aquelas pessoas que estão dentro das comunidades, porque geralmente as pessoas que estão dentro da comunidade, elas estão ali para tentar lhe entregar valor, elas não estão querendo nada em troca, né? Procure os podcasts, né, como esse, que estão tentando ali lhe guiar de alguma forma, lhe entregar conteúdo. Então, assim, realmente procure pessoas que estão ali tentando de alguma forma lhe entregar conteúdo, porque essas pessoas já apanharam bastante para chegar ali e eles estão tentando lhe passar uma forma mais fácil de alcançar aquele objetivo. E assim, eu sei que tem, por exemplo, tem muitos cursos pagos, caríssimos, mas também tem muito curso gratuito. Então, chega numa comunidade de segurança, pergunta, pessoal, quais os cursos que tem que eu posso fazer e tal. A galera é muito participativa, a galera ajuda, entrega conteúdo, né? Então, assim, conheça o todo, é muito legal conhecer o todo, é muito importante. Faça a base, conheça redes, conheça ali a base e tal, para você ter o entendimento. Beleza, vou para um Blue Team da vida, conheça a base de Blue Team, entenda como funciona. Beleza, aí já tô dando passo a passo, né? Vou conhecer as ferramentas, tente entender o que a ferramenta está fazendo, não só rode a ferramenta, mas o que ela entrega e tudo mais. E com certeza, quanto mais você tentar entender o que você está fazendo, mais você vai crescer profissionalmente, né? Exato. E daí, cara, faça network que o resto eu acho que é sucesso. Legal, cara. Obrigado, tá? Nada, Mais eu que uma vez agradeço. aqui, agradecendo a tua presença aqui no Zero Day Talk, tá? É que
Se perdoe mais vezes, que você venha mais outras vezes aqui falar de outros assuntos semelhantes também de segurança, voltados para a segurança, mas em outras vertentes ali que a gente consiga agregar esse conteúdo para a comunidade em si, tá? Perfeito. Muito obrigado, cara. Para você que está assistindo a gente, muito obrigado. Peço para que você dê o seu like, tá? Ajude a gente a difundir essa informação, a chegar ali nos C-Levels, você que é um cara analista, assistente, coordenador, para a gente conseguir mostrar. Nós sabemos aqui o quanto é difícil a gente chegar com esse tema para a alta gestão. E é por isso que o Zero Day, hoje, ele está aqui, para a gente conseguir dar essa instrução, tá? Mais uma vez, obrigado a todos e até o próximo capítulo.